está assistindo mais um capítulo do ProFoco, o programa de formação continuada da Agroseries Multimix. Nós somos uma empresa comprometida com o desenvolvimento do agronegócio nacional e acreditamos que conhecimento é essencial para dar um importante passo para esta evolução. Temos o prazer de compartilhar conteúdo, pois sabemos que assim estamos contribuindo com o produtor brasileiro. Confira agora o tema deste vídeo e aproveite! Olá, meu nome é João Batista Lucchesi, sou consultor técnico para a área de avicultura da Agroseries Multimix. Nosso assunto hoje será gerenciamento de matérias-primas e especificamente hoje falaremos a respeito de milho. Como nós sabemos, se nós analisarmos a distribuição do custo de produção em uma fábrica de rações, nós veremos que praticamente 95% do nosso custo reflete-se nos ingredientes utilizados nas nossas rações, 2,8% na área de transporte e somente 2,3% no nosso custo operacional. Daí vocês vejam a importância que tem as diversas matérias-primas que compõem as nossas rações. No caso, vamos analisar uma ração de frango de corte em todo o seu período de vida em um plantel estável. Aqui nós vemos a distribuição percentual em volume das diversas matérias-primas que compõem essa ração. E daqui nós já percebemos que duas dessas matérias-primas compõem praticamente 90% do volume destas rações, ou seja, o milho e o farelo de soja. As outras matérias-primas constituem-se em valores de volume realmente baixos. Quando nós analisamos o custo médio, o quanto essas matérias-primas representam no custo médio, nós vemos que o duo milho e soja representam praticamente 71% do custo em condições normais de preço. Isso nos dá a real dimensão do valor que essas duas matérias-primas têm na nossa composição. Hoje nós vamos avaliar somente milho. Relembrando a vocês, milho compõe 65% do volume e 37% desse custo. O milho, como nós sabemos, a grande maioria das pessoas o consideram um commodity, ou seja, é uma matéria-prima que varia ao sabor das safras, ao sabor do tempo, ao sabor de variações cambiais. No entanto, nós não podemos pensar unicamente o milho sendo uma commodity. Aqui nós podemos avaliar um diagrama de um grão de milho. Vemos que ele basicamente é composto de três partes: o endosperma, o pericarpo e o germe. O endosperma é aquela fração desse grão que carrega a maior porcentagem de amido, enquanto que o germe é o que carrega a maior proporção de óleo. Então, dentro dessas duas características, nós vamos verificar que é aí que se dá as maiores perdas que nós podemos ter no grão de milho, que podem comprometer o nosso resultado. Muito embora muitos considerem o milho como um commodity, ele tem um padrão de qualidade que é definido pela Portaria 4 do Mapa de 2010, que entrou em vigor a partir do mês de setembro de 2013. Então, a recomendação anterior era de 1976 e nós temos uma nova caracterização desse milho, aonde os valores realmente sofreram um aperto. Então hoje, milho, ele tem nome e sobrenome. Eu posso ter o milho tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Obviamente, nós não podemos pensar que o milho tipo 1 tem o mesmo valor nutricional que o milho 3, portanto, ele deve ter uma consideração de preço diferenciada. Como nós podemos fazer essa classificação para ficarmos dentro dessa portaria? É muito simples. Nós simplesmente precisamos de olhar, de ter um copo plástico ou vários copos plásticos, ter uma balança analítica com precisão de gramas e termos, na realidade, 3 crivos, um de 3, um de 5 e um fundo cego para fazer a coleta desses resíduos.
Assim, nós podemos começar a classificação desses grãos. Então, para ficar mais fácil, não precisarmos nem utilizar a calculadora, nós amostramos, quarteamos e pesamos 100 gramas de milho e vamos classificar de acordo com as características visuais desse milho. Então, aqui no caso, nós estamos vendo um quadro onde temos grande número de grãos carunchados. Então, o que são esses grãos carunchados? São aqueles grãos ou pedaços de grãos que se apresentam atacados por insetos, em qualquer uma das suas fases evolutivas. Então, vejam que o caruncho ele está praticamente comendo o germe, ele está comendo o óleo e vai comer o amido. Com isso, esse grão vai ficar vazio, então o seu valor nutricional realmente será muito prejudicado. Então, nós separamos os grãos carunchados e vamos fazer a sua classificação. Em seguida, nós temos aqueles grãos avariados, que são aqueles grãos ou pedaços de grãos que se apresentam ardidos, xoxos ou imaturos, fermentados, germinados e mofados. Como vocês podem notar, é extremamente visual a classificação e uma pessoa treinada consegue fazer isso bem e rapidamente. Aqui nós temos o que são os grãos ardidos e que, do ponto de vista nutricional, são aqueles que trazem os maiores prejuízos. Sabemos hoje, a partir de diversos experimentos realizados, que um milho contaminado com mais de 6% de grãos ardidos realmente prejudica o ganho de peso e a conversão alimentar. Então vocês observem que são aqueles grãos que se apresentam com escurecimento total por ação de calor, umidade ou por uma fermentação avançada, que atinge muitas vezes a totalidade da massa do grão. Os fermentados, aqui vocês podem olhar do lado direito, nós temos os grãos sadios, temos na linha intermediária aqueles grãos que são fermentados até 1/4 e temos os grãos ardidos na sua totalidade. Então esses grãos fermentados, eles apresentam um escurecimento da parte do germe, portanto há uma oxidação e uma perda do valor calórico desses grãos de milho. Os gessados, são aqueles grãos que sofrem variação na cor natural, realmente se apresentam esbranquiçados e opacos, mostrando todo o endosperma com cor e aspecto de gesso. Temos os grãos quebrados, onde após passarem pelos crivos, nós vemos facilmente o que são. E eles ficam retidos normalmente na peneira de 3 milímetros. Impurezas são aqueles resíduos que passaram pelos crivos circulares de 3 milímetros, bem como aqueles detritos do próprio produto que ficaram retidos nas peneiras de 3 e 5 e que não sejam grãos ou pedaços de grão de milho. Aí nós podemos ter pedaços de sabugo, terra, pedra, pedaços de palha de milho. Materiais estranhos são aqueles corpos ou detritos de qualquer natureza estranhos ao produto. Como nós podemos ver aqui, nós temos grãos de soja, sementes de outras variadas espécies. E aqui eu chamo especial atenção quando nós podemos ver contaminações, principalmente com sementes de fedegoso, que são sementes extremamente tóxicas, principalmente para reprodutoras e para aves em postura. Com isso, como é que nós podemos fazer essa separação? Muito simples. Copos descartáveis, nos quais nós separamos essas partes que acabamos de classificar. Como nós pesamos 100 gramas, pesamos esses resíduos e nós temos diretamente a proporção em porcentagem. Como nós podemos ver, e vocês já viram anteriormente, a contribuição em endosperma e em germe da parte de óleo e amido, vocês percebem, se nós compararmos quanto esse milho contribui numa ração de frango de corte em energia, em proteína e aminoácidos, nós verificamos que a grande contribuição realmente do milho é quanto à energia metabolizável. Vocês percebem que se nós olharmos aí, nós vamos ter praticamente 69% a 68% da contribuição de toda a nossa energia desta ração virá exatamente do milho. Portanto, qualquer alteração que nós tenhamos
do seu conteúdo, nós vamos estar prejudicando não somente o desempenho, mas também financeiramente as nossas rações. Vocês vejam que a parte de proteica e de aminoácidos, a contribuição ela não é desprezível, mas ela não tem os mesmos valores que da contribuição em energia. Só para ilustrar para vocês como é importante uma simples análise, a umidade do grão. Percebam, senhores, eu devo armazenar milho com um teor não superior a 13%. Verifiquem se na minha tabela de composição nutricional eu estiver trabalhando com o milho a uma umidade de 12% e considerando um teor energético de 3.400 quilocalorias por quilo, à medida que esta umidade é incrementada ou em fator de colheita ou de armazenagem, eu vejo que eu tenho um decréscimo sensível no nível energético dessas rações. Então, obviamente, nesse momento, se eu não fizer a correção do valor energético desse milho nas minhas rações, eu vou ter queda de desempenho. E isso é muito verificado quando nós estamos na época de colheita, quando, muitas vezes, pela necessidade e pela premência de eu ter que usar esse milho, não tem condição de secar, nós vamos observar resultados de performance a nível de campo que caem, mantendo as mesmas rações. Por quê? Eu deveria ter feito uma correção do nível energético do milho. Por outro lado, e esse é o grande dificultador para que o granjeiro ou a empresa aceite fazer essa alteração, é que, obviamente, aqui nós vemos nesse diagrama quanto o custo de uma ração de crescimento e frango de corte tem um incremento no seu custo a partir do momento que eu faço essa correção. Então, se eu estivesse trabalhando com uma ração com um padrão nutricional de 12% de umidade desse milho, ele custaria 100. Eu vejo que um milho com 16% de umidade eu teria um acréscimo de 5% no seu custo, o que é extremamente significativo. Mas isso pode ser compensado exatamente pela correção ou do meu resultado de campo ou pela minha não perda de performance. Aqui nós podemos observar, nesse trabalho, houve uma análise de cada um dos tipos de grãos que nós podemos ter nessa classificação. Temos os grãos bons, nós vemos a densidade, acima de 730, que seria o mínimo aceitável, nós temos a densidade de 777, com uma energia metabolizável, aí no caso de 3.311, e um coeficiente de digestibilidade de proteína bruta da ordem de 66%. Grão xoxo, que são aqueles grãos pequenos que nós vimos, a densidade já cai assustadoramente, vai para 697 e já temos um decréscimo da energia significativo. Veja os grãos ardidos, também nós temos decréscimo tanto na densidade quanto no nível de energia e no coeficiente de digestibilidade de proteína, e o carunchado é aquilo que nós falamos, o caruncho já comeu, o caruncho já engordou, mas nós perdemos significativamente na densidade, na energia e no coeficiente de digestibilidade. Percebam que aí praticamente eu tenho 200 quilocalorias a menos se eu tivesse só grãos carunchados. Obviamente isso não acontece na prática, mas nós temos que levar em consideração em função da nossa classificação dos grãos de milho. Finalizando, eu queria dizer a vocês que é o ingrediente que vocês percebem de maior valor dentro da nutrição, mas é um ingrediente esquecido, porque ele é commodity. Se o mercado está abastecido, está tudo certo. Se o mercado está desabastecido ou com preço exacerbado, o que vier eu recebo na minha fábrica. Não pode ser assim. Nós temos que estabelecer metas de compra e temos que estar realmente vislumbrando que esse é um ingrediente de alto potencial. Se eu conseguir reduzir 5% no custo de compra de milho, é muito mais vantajoso do que eu reduzir 10 ou 15% no custo, por exemplo, do premix.
Assim, senhores, eu finalizo essa apresentação, esperando encontrá-los no próximo capítulo, onde vamos abordar a qualidade do farelo de soja. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Este e muitos outros assuntos você encontra no AGblog, o blog da Agroséries Multimix. Agroséries Multimix, muito mais que nutrição.